Olá, começando mais uma atividade de história e hoje tratando novamente do tema migração, ou seja, vamos conversar sobre esse movimento que faz com que algumas populações migrem, viajem de um espaço para outro, causando então com isso algumas transformações. É o caso do nosso território, o Brasil. A cultura brasileira ela é formada com a contribuição e a influência de diversos povos que vieram para cá. Mas, além da influência de outros povos vindos de outros países, a nossa cultura também recebeu a contribuição de populações que migraram de uma região do Brasil para outra. Na atividade de hoje, nós vamos ler os conteúdos que estão nas páginas 208 e 209 do nosso livro de História e Geografia. Aí estão as páginas 208 e 209. Nessas páginas, vocês encontrarão textos que falam sobre as contribuições dadas pelas pessoas que foram do Nordeste para o estado do Amazonas. Bom, mas antes que você leia esses textos e entenda um pouquinho dessas contribuições, vamos localizar algumas dessas informações aqui para vocês. Então olha só, aqui tem um mapa do Brasil e vamos localizar aqui no Brasil a região Nordeste. Ela está identificada com o azul, né? Nordeste, vamos lembrar que é a mistura de norte com leste. Lembram da Rosa dos Ventos? Norte com leste, a gente tem ali no meio o Nordeste. Então as pessoas saíram do Nordeste e foram para o Amazonas, que está aqui, ó, pintado, identificado, é um dos estados da região norte, essa região verde, um dos estados se chama Amazonas. Então as pessoas saíram do Nordeste em direção ao Amazonas. E quais foram as contribuições delas? Os textos irão ajudá-los a entender isso, mas quando a gente já pensa nos festivais de dança que existem hoje no Amazonas, na sua maioria eles foram influenciados pelas pessoas, pela cultura que veio do Nordeste. A ideia de cirandas, shot, quadrilha e a festa de boi, a festa do boi de Parintins, a festa do Bumba Meu Boi, Boi Bumbá, essas referências, elas têm origem com esses viajantes, esses migrantes do Nordeste que foram em direção ao Amazonas. Bom, o desafio de hoje será ler o conteúdo das páginas 208 e 209 para conhecer um pouco dessas contribuições culturais e sobre essas festas que valorizam bastante a cultura do boi, a figura do boi. O boi de Parintins, boi de Mamão, Bumba Meu Boi. O boi ele acaba sendo um personagem dessas festas e ele sempre é apresentado com muitas cores, muitos adereços, muitos enfeites. Depois que vocês fizerem a leitura, eu peço então como tarefa para que vocês se inspirem nessas imagens que eu vou mostrar aqui e façam um desenho de um boi. Sim, você vai pegar uma folha e vai fazer um desenho de um boi, mas não é um boi qualquer. Você fará um boi bastante enfeitado, colorido, típico dessas festas, um boi festivo, tá legal? Ao terminarem, fotografem o desenho e enviem ao professor. Um bom trabalho!